Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a última obra que debatemos aqui no Gabo, que foi o livro O Falecido Matias Pascoal. Eu tô com a edição aqui da editora Unesp, muito bonito por sinal, né? Essa edição aqui tem por volta de 260 páginas e a indicação desta obra foi do nosso colega Pedro, né? Lembrando que o Clube de Leitura, cada um indica uma obra no início do ano e nós lemos ela ao longo do ano, né? E quem indica sempre inicia comentando o porquê, o motivo da escolha do autor e da obra. Pedro então queria se aprofundar muito na literatura italiana, então fez uma breve pesquisa, identificou o Luigi Pirandello, não sei se essa é a pronúncia correta, como um dos autores mais significativos da produção literária italiana. Bom, vamos à obra. Ela é bem interessante, né? Esse romance, ele na verdade nos traz uma premissa de um homem que é partido ao meio pelas coisas que acontecem ao longo da sua vida, né? O Pascoal, né? O Mattia Pascoal, ele então filho de uma elite italiana. Seu pai morre ainda muito cedo. Sua mãe e seu irmão então acabam deixando os negócios para ser administrado por um terceiro, que segundo o próprio Mattia Pascoal vai lhe roubando e aos poucos levando os negócios do pai à falência. Quando ele chega numa certa idade já não tem mais nada. Para piorar a situação, então ele casa com uma moça que aparentemente eles também não têm sentimentos muito profundos. Uma situação financeira difícil, ele passa a morar com essa moça e a mãe dela. A sogra dele então é bem rude com ele. Ele tem que arrumar um emprego onde ele ganha muito mal, por mais que para mim seria um emprego muito interessante, que é uma espécie de biblioteca cuidando de livros. Ele não gosta. E a sua mãe falece. Seu irmão então casa com uma moça rica, vai morar fora. Então, falecer mãe, emprego ruim, relação amorosa com a esposa e com a sogra, que vou morar com ele, muito ruim, relação profissional péssima, e ainda se não fosse tudo isso complicado, acaba nascendo as duas filhas dele, uma morre no parto e a outra vai morrer um tempo depois. No meio de tudo isso, então, ele decide abandonar, ele decide abrir mão da vida. O indicativo é que ele vai se suicidar. Só que nesse processo de suicídio, né, ele acaba recebendo um dinheiro um pouquinho mais alto do irmão para ajudar a pagar o velório da mãe. Ele pega esse dinheiro e vai num cassino. Daí ele joga e ganha uma grana muito boa. E se isso não bastasse, ele descobre que um cara morreu e, pior de tudo, confundiram esse cara com ele. Então ele está numa situação bem interessante, uma vida horrível, péssima e uma oportunidade como única de abandonar tudo e construir uma nova vida. Então, a partir disso, ele foge e vai construir um novo personagem, né, que vai ser o Adriano, então a sua nova identidade. Só que mesmo sendo o Adriano, ele percebe que muitos dos problemas que ele carregava antes o perseguem. E não só esses problemas, tem como ele ser uma nova pessoa? E tudo aquilo que haviam edificado uma tia Pascoal, eles deixam de sumir? Ou tem como se edificar sem ter um passado? Tudo isso vai marcando a história do Adriano. Mesmo conhecendo uma pessoa, namorando uma nova pessoa, ganhando muito dinheiro em jogo e muitas outras coisas, ele não consegue ser feliz, ele não consegue ter uma boa vida. Ainda lhe falta algo. A toda essa questão de identidade, sabe? Abdicar de uma vida e começar uma vida nova, mas na expectativa de que tudo foi sumido. Quem nunca pensou em momentos difíceis em fazer isso, né? Mas é possível fazer isso, é possível adotar uma identidade nova, né? Então, continua a história. Lá pelas tantas, então, ele já fastigado da situação de ser o Adriano e numa situação difícil de disputa de duelo, né? Ou seja, um rapaz chama ele para duelar. E ele tenta buscar um padrinho, mas ninguém quer ser o padrinho dele, né? Ou seja, então tem uma questão também de ego ferido aí, de masculinidade frágil. Ele decide então acabar com a vida do Adriano. E ele volta a ser o quê? O Matias Pascoal. Mas ao voltar a ser o Matias Pascoal, ele já não era mais o Matias Pascoal. Ele carregava consigo nem que seja os olhos de Adriano. Então ele decide voltar para sua antiga cidade. Vai lá, visita o irmão, que o não reconhece, mas tem toda uma situação complicada no início. E quando ele vai visitar a ex-esposa, ele se depara com qual situação? A ex-esposa havia casado e ele fica indignadíssimo. Como é que ela pôde casar com uma outra pessoa, né? Ou seja, ele nem pondera a questão de ter sumido ou desaparecido, nunca dado mensagem. E aí nós temos aí toda uma contradição que acontece ao longo desse processo. Então, é uma obra que, sobretudo, ela vai tratar dessa questão de identidade, essa questão de como é que se dá a construção da nossa identidade. É uma questão mais nossa, uma questão que edificamos mais em relação ao outro, nossa identidade ela se significa a partir dessa relação
complexa entre eu e o outro. Podemos edificar uma identidade nova abandonando o passado é quem nos constrói essa identidade. Todas essas questões vão estar muito presentes ao longo da obra. E a narrativa, pessoal, ela é muito agradável. Dá uma olhada aqui, eu vou ler um trecho para vocês. Eu pensara em ir a Marsella partindo da estação ferroviária, da aldeia vizinha para a qual me dirigiria. Chegando lá, embarcaria para a América e possivelmente com uma passagem de terceira classe e me entregaria à sorte. Afinal, o que poderia me acontecer de pior do que aquilo que eu tinha sofrido e ainda sofria em casa? Eu iria sim ao encontro de outras correntes, mas com certeza não seriam mais pesadas do que aquelas que eu estava prestes a arrancar dos meus pés, né? Ou seja, ainda que novas correntes surgissem na percepção dele, seriam ainda mais leves com as que ele já tinha em relação à vida que ele tinha naquele momento. Então, assim, é um livro que volta e meia tu vai rir, vai ter situações bem inusitadas, é um livro que vai te fazer refletir sobre essa questão da identidade, né? Como eu edifico uma identidade, uma relação individual, é uma construção coletiva no meio social, tipo dinâmico, eu edifico uma identidade a partir da visão do outro. Tudo isso vai estar ao longo dessa obra, que eu super recomendo. Então o Pedro aí tá de parabéns pela escolha. E para não contar mais, né, para não contar o final, e não gerar spoiler para vocês, eu paro por aqui. Espero que vocês gostem, ó. O vídeo quase caiu, né? E não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.